Um milionário em estado terminal pede para que a enfermeira finja ser sua filha por apenas um dia. Horas depois, sua mulher chega no hospital com um testamento. Assista até o final para saber o que acontece. Isso é uma história comovente. No Hospital Bellevue, um dos mais renomados da cidade, o milionário Robert Johnson estava internado em estado grave. Aos 78 anos, enfrentava uma doença terminal que lhe deixava pouco tempo de vida. No quarto, o silêncio era quebrado apenas pelo som dos monitores cardíacos e respiratórios. Sarah, uma enfermeira experiente e compassiva, foi designada para cuidar de Robert durante seus últimos dias. Ela era conhecida por seu profissionalismo e compaixão, características que fariam toda a diferença nos momentos finais de Robert. Certo dia, enquanto Sarah ajustava os tubos de oxigênio ao redor da cama de Robert, ele chamou sua atenção com uma voz fraca. "Sarah, preciso lhe fazer um pedido muito especial", disse ele, olhando-a com seriedade. Curiosa, Sarah se aproximou. "Claro, Sr. Johnson, do que se trata?" Robert olhou para ela com determinação. "Quero que finja ser minha filha por um dia." A enfermeira ficou atordoada com o pedido inusitado. "Sua filha, Sr. Johnson? Mas por quê?" Robert respirou fundo antes de responder. "É uma história complicada, Sarah. Por favor, me ajude a realizar este último desejo." Sarah hesitou por um momento, mas viu a sinceridade nos olhos de Robert. Ela concordou em ajudar, sem saber ao certo no que estava se metendo. Assim, o palco estava montado para uma série de eventos que mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos. Sarah passou o restante do dia pensando no pedido de Robert. Ela tentava entender a razão por trás daquele desejo tão peculiar, mas as respostas pareciam escapar-lhe. No entanto, sua natureza compassiva a impelia a ajudar o paciente em seus últimos momentos de vida. Na manhã seguinte, Sarah chegou ao hospital determinada a cumprir o pedido de Robert. Ela vestiu roupas mais casuais e arrumou o cabelo de uma maneira mais descontraída, tentando se assemelhar à imagem de uma filha amorosa. Ao final do dia, quando Sarah se preparava para ir embora, Robert segurou sua mão com firmeza. "Obrigado, Sarah. Você realizou o meu último desejo e trouxe um pouco de luz para estes dias sombrios." Sarah sorriu emocionada, sentindo-se grata por ter feito a diferença na vida daquele homem tão especial. Enquanto Sarah se despedia de Robert, uma presença indesejada adentrava o quarto do hospital. Era Elizabeth, a esposa de Robert, acompanhada por um advogado de aparência austera. Ao entrar no quarto de Robert, Sarah ficou surpresa ao vê-lo sorrindo. "Você está linda, Sarah. Perfeita para o papel de minha filha", disse ele com um brilho nos olhos. Sarah corou levemente, sentindo-se desconfortável com o elogio, mas decidiu focar no objetivo. Ela se sentou ao lado da cama de Robert e começou a conversar com ele como se realmente fosse sua filha. Enquanto passavam o dia juntos, Sarah notou uma mudança sutil na expressão de Robert. Seus olhos brilhavam de alegria, como se estivesse revivendo lembranças de tempos melhores. Sarah notou imediatamente a tensão no ar quando Elizabeth se aproximou da cama de Robert. "O que está acontecendo aqui?" pensou ela, preocupada com o desenrolar dos acontecimentos. Elizabeth olhou friamente para Sarah antes de se dirigir a Robert. "Precisamos falar sobre o seu testamento, Robert. Não podemos adiar mais esta questão." Robert suspirou, compreendendo as intenções de sua esposa. Ele estava ciente de que Elizabeth estava de olho em sua fortuna há muito tempo, e agora ela via sua doença como uma oportunidade de garantir seu futuro financeiro. O advogado abriu uma maleta e retirou alguns documentos, preparando-se para o que estava por vir. Mas antes que pudesse continuar, Robert levantou a mão em sinal de interrupção. "Eu já tomei minha decisão, Elizabeth", disse ele com firmeza. "E não é o que você está pensando." Elizabeth arregalou os olhos, surpresa com a resposta de Robert.
Ela olhou para o marido, tentando decifrar o que ele queria dizer. Enquanto isso, Sarah observava a cena com apreensão, sem saber o que esperar a seguir. Ela tinha a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer, e estava determinada a descobrir o que era. O quarto do hospital estava impregnado de tensão, enquanto Robert olhava fixamente para sua esposa. Ele sabia que chegara o momento de revelar suas verdadeiras intenções e fazer justiça ao seu legado. Com um suspiro pesado, Robert pegou a caneta que o advogado lhe ofereceu e começou a assinar os documentos do testamento. Elizabeth observava cada movimento com olhos astutos, tentando antecipar o que viria a seguir. Quando Robert terminou de assinar, ele entregou os papéis ao advogado e se dirigiu à sua esposa com uma expressão séria. Elizabeth, você está prestes a descobrir que nem tudo na vida gira em torno de dinheiro. Elizabeth arqueou uma sobrancelha, claramente intrigada com as palavras de Robert. Ela pegou os documentos com impaciência, ansiosa para confirmar suas expectativas. No entanto, assim que começou a ler o testamento, seu rosto se transformou em uma mistura de choque e incredulidade. As palavras ali escritas desafiavam todas as suas expectativas, deixando-a aturdida. Enquanto Elizabeth tentava processar o conteúdo do testamento, Robert dirigiu-se a Sarah com um sorriso de satisfação. Você, Sarah, foi a verdadeira filha que eu nunca tive. Por isso, decidi deixar toda a minha fortuna para você. Sarah mal podia acreditar no que estava ouvindo. Ela ficou paralisada, sem palavras diante da magnitude do gesto de Robert. Era um momento de pura emoção, que jamais esqueceria. Enquanto Sarah absorvia a surpreendente revelação do testamento, Elizabeth tentava processar o golpe inesperado que acabara de sofrer. Sua mente fervilhava de raiva e desespero, enquanto tentava formular um plano para reverter a situação. No entanto, antes que pudesse articular uma palavra, Robert interrompeu seus pensamentos com um olhar severo. Não adianta tentar contestar, Elizabeth. Meu testamento está devidamente legalizado e reflete minha vontade final. Elizabeth sentiu-se encurralada, sem saber como reagir diante da determinação de Robert. Ela olhou para o advogado em busca de apoio, mas encontrou apenas um olhar impessoal de volta. Com um suspiro resignado, Elizabeth finalmente aceitou a derrota. Ela se virou e saiu do quarto do hospital, deixando para trás a promessa de uma batalha legal que jamais seria travada. Enquanto isso, Robert sorriu para Sarah, sentindo-se aliviado por ter finalmente feito o que considerava ser a coisa certa. Ele sabia que sua fortuna estaria em boas mãos com ela, uma mulher de integridade e compaixão. Para Sarah, o momento era de profunda gratidão e humildade. Ela sabia que a vida a presenteava com uma oportunidade única de fazer a diferença na vida de outras pessoas, e estava determinada a honrar o legado de Robert. Nos dias que se seguiram à revelação do testamento, Sarah foi inundada com uma mistura de emoções. A responsabilidade de administrar a fortuna de Robert pesava sobre seus ombros, mas ela estava determinada a enfrentar o desafio com coragem e determinação. Enquanto isso, Robert continuava lutando contra sua doença, mas encontrava consolo na certeza de que havia feito a coisa certa. Ele se sentia em paz, sabendo que seu legado seria perpetuado através das ações generosas de Sarah. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com o desfecho da história. Elizabeth, consumida pelo ressentimento e pela ganância, jurou vingança contra aqueles que haviam frustrado seus planos. Enquanto isso, o advogado de Robert observava os acontecimentos com interesse silencioso. Ele sabia que ainda havia muito a ser revelado e que o destino de todos estava interligado de maneiras que ninguém poderia prever. Assim, enquanto o mundo continuava girando e as vidas dos personagens se entrelaçavam em uma teia complexa de eventos, o legado de Robert Johnson permanecia como um farol de esperança e generosidade
em um mundo repleto de sombras. Enquanto Sarah se adaptava à sua nova realidade como a herdeira de Robert Johnson, uma reviravolta surpreendente estava prestes a abalar as estruturas de sua vida. Em uma tarde ensolarada, Sarah recebeu a visita de um homem misterioso que se identificou como Michael, um antigo amigo de Robert. Ele trazia consigo uma pasta com documentos importantes que ele alegava serem cruciais para entender a verdadeira história por trás da fortuna de Robert. Sarah, curiosa e intrigada, convidou Michael a entrar. Sentaram-se na sala de estar e ele começou a relatar uma série de eventos que haviam sido mantidos em segredo por muitos anos. Segundo Michael, Robert havia feito sua fortuna de uma maneira não convencional, envolvendo-se em negócios escusos e até mesmo ilegais no passado. Ele era um homem ambicioso, disposto a fazer qualquer coisa para alcançar o sucesso. Sarah ficou chocada com as revelações de Michael. Ela mal podia acreditar que o homem que ela admirava e considerava um mentor pudesse estar envolvido em atividades tão nefastas. No entanto, Michael não parou por aí. Ele também revelou que Elizabeth, a esposa de Robert, estava ciente de todas as transgressões dele e havia sido cúmplice em muitos dos seus crimes. Sarah sentiu-se atordoada com a magnitude das revelações. Tudo o que ela pensava que sabia sobre seu mentor e sua família estava sendo questionado. Determinada a descobrir a verdade por si mesma, Sarah pediu a Michael que lhe desse acesso a todos os documentos que ele havia trazido. Ela sabia que precisava investigar a fundo antes de tomar qualquer decisão sobre o destino da fortuna de Robert. Enquanto isso, Elizabeth estava ocupada traçando seus próprios planos. Ela sabia que as revelações de Michael representavam uma ameaça significativa para seus interesses e estava determinada a fazer o que fosse necessário para proteger sua posição. Nos dias que se seguiram, uma batalha silenciosa começou a se desenrolar nos bastidores, com segredos sendo revelados, alianças sendo formadas e traições sendo descobertas. E no meio de tudo isso, Sarah lutava para encontrar a verdadeira essência do homem que ela considerava seu mentor e amigo, enquanto se via cada vez mais envolvida em uma teia de intriga e decepção. Conforme Sarah mergulhava nos documentos fornecidos por Michael, ela descobria mais e mais detalhes sombrios sobre as atividades comerciais de Robert. Cada página revelava uma nova camada de corrupção e engano, deixando-a chocada com a extensão do que estava diante dela. Ao mesmo tempo, Elizabeth se movia nos bastidores, tentando influenciar as pessoas certas e manipular a situação a seu favor. Ela estava determinada a garantir que a verdade nunca viesse à tona, mesmo que isso significasse recorrer a medidas extremas. Enquanto isso, o estado de saúde de Robert continuava a se deteriorar, deixando-o cada vez mais frágil e vulnerável. Ele mal conseguia compreender o que estava acontecendo ao seu redor, enquanto Sarah e Elizabeth travavam uma batalha pelo controle de sua fortuna. No entanto, Sarah estava determinada a fazer justiça, não importasse o custo. Ela sabia que não podia permitir que os crimes de Robert ficassem impunes e estava determinada a expor a verdade para o mundo. À medida que ela continuava suas investigações, Sarah descobria conexões surpreendentes entre Robert e figuras poderosas do mundo dos negócios e da política. Parecia que ele havia construído sua fortuna sobre um mar de corrupção e suborno, deixando um rastro de destruição por onde passava. Enquanto isso, Elizabeth estava cada vez mais desesperada. Ela sabia que seu tempo estava se esgotando e que suas chances de manter o controle sobre a fortuna de Robert estavam diminuindo a cada dia que passava. Finalmente, o dia da revelação chegou. Sarah convocou uma coletiva de imprensa e apresentou todas as evidências que havia reunido ao longo de suas investigações. As revelações chocaram o mundo e deixaram Elizabeth em pânico. No meio do caos, Robert finalmente faleceu, deixando para trás um legado de mentiras e enganos. Mas, para surpresa de todos,
Seu testamento revelou uma reviravolta inesperada. Robert havia deixado toda a sua fortuna para Sarah, reconhecendo-a como a única pessoa digna de confiança em sua vida. Elizabeth foi deixada sem nada, sua ganância e manipulação finalmente pegando-a. Enquanto o mundo digeria as revelações explosivas, Sarah se viu herdeira de uma fortuna colossal. Mas mais importante do que isso, ela havia feito justiça para Robert e para todas as vítimas de seus crimes. No final, a verdade prevaleceu, e Sarah emergiu como uma verdadeira heroína, determinada a usar sua nova riqueza para fazer do mundo um lugar melhor. E assim, uma nova jornada começou para ela, cheia de esperança e promessas de um futuro melhor.